Você que é terapeuta ou líder, já parou para observar quais podem ser os efeitos ou impactos da relação que você tem com seus pais com o seu desempenho profissional? Pode ser que para os terapeutas é mais fácil de perceber que existe uma conexão, porque para se tornar ou ter interesse por ser terapeuta, já envolve uma busca por se entender e lidar melhor com as emoções. Nesse sentido, a aula de hoje é sobre um dos princípios, é o primeiro princípio sistêmico dos atendimentos altamente eficazes. Então, esta semana iniciou a série de lives, os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes, para terapeutas e líderes. Mas como assim para terapeutas e líderes? Será que eu vou ensinar como usar algum tipo de terapia? Nessas aulas, não. Quando eu falo dos princípios sistêmicos, o que eu apresento são posturas internas. Então, essas aulas que começaram esta semana, elas vão continuar ao longo de 30 a 50 aulas. Isso quer dizer que existe bastante conteúdo para entender cada um dos princípios sistêmicos. Então, o primeiro dos 5 princípios sistêmicos é a compensação equilibrada. E quando se trata de compensação equilibrada, um ponto importante é considerar como está a relação com os pais e se você, enquanto terapeuta ou líder, aceita os pais como eles são. Mas como assim aceitar os pais como eles são? Então, fica comigo até o final da aula de hoje, porque você vai entender quais são os problemas de não se aceitá-los como eles são e como mudar isso. E também quais reflexos, como isso pode afetar a relação que você tem com a equipe, com clientes. E como eu cheguei nesse tema? Como eu cheguei nisso? Eu sempre tive uma busca por autoconhecimento. Então, lá em 2002, 2003, eu comecei a ler tudo que eu encontrava pela frente que tivesse a ver com me entender. Eu queria me entender como a mente funcionava, entender as emoções. E nessa busca, eu acabei encontrando, por exemplo, a PNL. Só que ler livros de PNL não ajuda a aplicar a PNL. Daí, com o passar do tempo, 10 anos depois, em 2011, eu fiquei sabendo de uma formação em PNL, em Programação Neurolinguística, e entrei na formação. Por coincidência ou não, na mesma empresa onde havia essa formação em Programação Neurolinguística, nível practitioner, nível praticante, nessa mesma empresa tinha a formação em constelação familiar. Na ocasião, 2011, tem 13 anos, 14 anos, eu não tinha a menor ideia do que era a constelação, mas eu entendi que era alguma terapia. E sendo alguma terapia, poderia me ajudar. Eu estava buscando mudar o que eu sentia. Eu sabia que eu tinha uma mágoa desde a infância. Eu tinha feito terapias antes, terapias tradicionais, e eu tinha um sentimento de frustração, porque eu esperava que numa conversa ou numa sessão já tivesse mudança, só que não. Pelo menos eu estou falando de 2009 e 2010. Pode ter mudado. Mas a minha experiência em 2009 e 2010, fazendo terapia semanalmente, é que era conversar, e ao longo de várias sessões, 3 meses, 12 sessões, aí eu lembro que eu senti uma mudança, e foi importante, não diminuo o valor, ao contrário, eu reconheço o valor. Vamos dizer assim, atende pessoas que gostam ou preferem esse ritmo, e está tudo certo. Só que no meu caso, eu me sentia frustrado, porque eu pensava assim, mas se é só para conversar, não precisa ser com um profissional que vai saber ouvir. E essa insatisfação, essa inquisição interior que eu tive, me levou a buscar, então vou buscar alguma formação. Só que por coincidência, não fui eu que fui buscar, assim, formação em terapia. Na verdade, uma colega de cursinho, na época eu estudava para ser diplomata, concurso para carreira diplomática, eu estava conversando com ela, eu conheci ela estudando, que ela também estudava para o concurso, e ela falou, vou fazer uma formação em PNL. Quando ela falou isso para mim, foi
por telefone, pelo que eu me lembro, eu pensei, nossa, eu já li vários livros de PNL, por que eu nunca pensei que eu poderia fazer uma formação em PNL? Eu ouvia muitas críticas em relação à PNL, pelo menos nessa época, em 2010, eu fazia uma terapia chamada crânio-sacral. Então, eu fazia terapia tradicional e também alternativas, tipo crânio-sacral. E às vezes as pessoas tinham, algumas pessoas ou alguns, tinham preconceito em relação à PNL porque confundia a PNL de primeira geração, de afirmação e tudo mais, como tinha na década de 90, com o que existia até então. Porque o que eu encontrei era algo focado em resultado, que já entendia a mudança, e o que eu aprendi nesse primeiro curso foi como facilitar a mudança de uma forma efetiva. E foi isso que mais me encantou, porque eram várias ferramentas que ajudavam a mudança. Mas, fechando essa parte onde eu estou me apresentando, eu logo entrei numa formação em constelação familiar. Eu nunca tinha feito uma constelação minha ou participado de constelação antes. Eu já entrei na formação sem entender nada. Aí passou, era 2 anos de formação, 3 dias a cada 3 semestres, e eram a sexta, um sábado e um domingo. E eu lembro que eu estava na sexta sem entender nada, e no sábado de manhã, a facilitadora leu uma citação que dizia mais ou menos assim. Essa citação me marcou porque ela me ajudou a me entender o que eu precisava trabalhar. A citação era mais ou menos assim: quem não aceita os pais como eles são, vivencia um sentimento de déficit, de falta. E muitas vezes busca compensar essa falta buscando a espiritualidade ou o autoconhecimento. Nessa ocasião, eu me identifiquei com a questão do autoconhecimento. Como eu falei, já tinha pelo menos 10 anos que eu lia incessantemente tudo que fosse para me entender. Então eu pensei, espiritualidade nem tanto, mas autoconhecimento sim é comigo. Aí a carapuça serviu. Então, para mim, aquele momento foi, eu preciso melhorar a relação com os meus pais. Inicialmente parecia que seria só com o meu pai, porque eu tinha a mágoa, mas ao trabalhar a relação com um, vai aparecendo temas com o outro também. No sentido de reconhecer aquilo que está em ordem. E aí, na semana seguinte, eu fui participar de uma constelação, e na seguinte eu constelei. O tema foi mágoa. Para minha surpresa, aquela mágoa que eu não tinha resolvido, eu comecei a buscar terapia em 2007. Eu lembro que em 2007 eu fiz 10 sessões de Reiki. E nessas 10 sessões eu senti um alívio, foi boa experiência. E depois, em 2009, foi terapia tradicional, 2010 para o final, e início de 2011 foi 2011. Então, 2009 e 2010 foi terapia tradicional, e 2011 foi terapia crânio-sacral. E eu lembro que eu não tinha ainda nem olhado para a mágoa. Nenhuma vez, eu nunca tinha identificado como um tema. E ali eu identifiquei, quando eu fiz uma constelação, a sensação foi de liberação. Foi, assim, bem transformador. E eu pensei, eu quero resolver tudo? Se numa constelação, numa sessão, e na época, isso foi 2011, eu lembro que foi num dia à noite, acho que no bairro Vila Mariana, e eu achei interessante que uma sessão liberou aquele excesso, aquela sobrecarga de mágoa. Claro que eu precisei trabalhar outras camadas de mágoa, também não é milagre. Isso é importante entender sobre a constelação familiar. Ela não faz milagres, mas como o foco é no momento presente, na sensação e na percepção, quando muda, a mudança é na hora. Não é algo que se precisa elaborar, ao contrário. A experiência na formação era de ficar em silêncio e não ter perguntas, por conta da presença que era estimulada por estar no momento, observando o que acontecia. Então foi bem importante para mim. Mas quem sou eu? Como que eu cheguei até aqui? Qual a minha graduação? A minha graduação é Ciências Militares, eu tenho uma pós de Operações Militares. No meu último ano no Exército, eu fiz carreira de oficial, eu passei no concurso para Escola de Cadetes, Academia Militar, passei no concurso no ano de 2000. Eu estudei 2 anos para o concurso, aos 14, aos 15 e 16. 14 foi só um comecinho, mas 15 e 16 eu estudei de verdade. E passei no concurso quando eu tinha 16 para 17. E dentro de tudo isso que eu estou trazendo, meu último ano no Exército, eu participei de uma missão de paz da ONU, que foi na preparação
A preparação foi na Espanha e o emprego foi no Líbano. Após essa experiência no exterior, olha a coincidência, eu queria ser diplomata, lá em 2009, 10 e 11 eu estava estudando para o concurso, que seria um caminho para sair do exército, acabou que eu tive uma experiência, mesmo que momentânea, só um ano, mas de ter uma experiência no exterior. Sabe qual foi a minha conclusão? Não era mesmo o que eu queria, assim. O meu lado racional queria, porque eu pensava que era liberdade, viajar e tudo mais. Mas uma vez que eu estava lá, todos os temas que eu não tinha resolvido ainda foram juntos. Então isso é importante. As pessoas, a gente, muitas vezes acha que quando eu mudar de cidade, quando eu mudar de emprego, quando eu comprar isso, quando eu comprar aquilo, todas essas projeções que a gente faz em relação ao futuro, quando eu tiver X, eu vou ser feliz. Você faz essas projeções? Me conta, o que você fala para você? Quando você alcançar o quê? As coisas vão ser diferentes. Conta nos comentários. Muitas vezes a gente coloca para depois exatamente porque a gente não quer resolver. E se você está assistindo pela primeira vez essa aula, saiba que já estão disponíveis as outras 3 aulas e você pode assistir elas, porque elas vão estar disponíveis por um tempo limitado, não vão ficar públicas indefinidamente. Então, aproveita para assistir as outras lives. O enfoque é prático e focado em aplicar o conteúdo. Então, essa é a proposta. Falando sobre aceitar os pais, é importante entender que aceitar os pais está dentro do princípio sistêmico compensação. Lembra? É uma série de aulas que vão ser 30 a 50 aulas. O tempo vai mostrar quantas aulas vão ser. E aí, nesse sentido das aulas, você vai ter a oportunidade de entender profundamente cada um dos princípios sistêmicos. O princípio sistêmico da compensação, um ponto para se olhar para ele nesse momento, é exatamente o aspecto de aceitar os pais como eles são. E para falar de aceitar os pais como eles são, dentro dos princípios sistêmicos, da constelação familiar, os 3 princípios são hierarquia ou precedência, pertencimento ou vínculo e dar e receber, equilíbrio entre dar e receber. Então, entender esses 3 princípios, estar alinhado com eles, saber como reconhecer se você está utilizando eles, é exatamente o que vai, como eu posso dizer, é o que vai mostrar o quanto você de fato tem essa aceitação emocional pelos pais. Lembrando que a aceitação significa uma postura de respeito. A aceitação não significa, em nenhuma relação, se submeter a abusos. A aceitação significa respeitar. E aí, ao entender os 3 princípios sistêmicos, você entende como manifestar essa aceitação dentro dos 3 princípios que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Bom, eu estava comentando, eu também tenho uma pós-graduação em gestão de negócios e uma em terapia da constelação familiar, além da formação em PNL, hipnose, coaching sistêmico e a parte de comunicação não violenta. A CNV, a comunicação não violenta, traz um elemento essencial que é olhar para a necessidade por trás da emoção básica. Na verdade, é a necessidade por trás das emoções. Na CNV não há necessariamente dessa forma, como eu falei. Eu que coloco dessa forma. Eu contextualizo que, ao olhar para a emoção básica, esse olhar para a emoção básica inclui a necessidade por trás. É como se a emoção básica fosse como eu posso dizer? A emoção básica é um carteiro, é um mensageiro que traz a seguinte comunicação. A comunicação existe uma necessidade não atendida. Qual é a necessidade não atendida por trás da emoção? É a pergunta para se fazer. Depois de identificar, e emoção básica não são muito. É tristeza, raiva e medo. Tem outras? Tem. Tem alegria, tem surpresa, tem nojo e tem desprezo. Essas 7
estão no livro A Linguagem das Emoções, Paul Ekman. Se você assistiu aquele seriado Minta para Mim, Lie to Me, o Paul Ekman, o autor desse livro, era um consultor que ajudou a construir, a elaborar esse seriado. E se baseia numa pesquisa em relação às microexpressões faciais, onde ele identificou essas 7 microexpressões faciais. E por que elas são essenciais? Porque não importa a cultura, não importa o aprendizado, todo mundo manifesta 7 expressões, 7 movimentos, microexpressões faciais que conectam com essas emoções. E não tem a ver com cultura. Ou seja, ele dá o exemplo que um esquimó ou um executivo tem as mesmas expressões independente de aprendizado. Ou seja, é o nosso lado animal. É o nosso lado que não é racional. Isso é importante perceber, que razão e emoção não se comunicam no mesmo patamar. A razão está num patamar, a emoção está no outro. Então, se você é terapeuta ou líder, compreender a relação com as emoções que você tem com as suas emoções, significa também compreender a relação que você tem com os seus pais e como isso afeta as suas emoções. Você já observou isso? Me conta nos comentários se você já observou. Se quiser escrever também de onde você está falando, se quiser mandar um olá, um oi, ou boa noite, fique à vontade. E se tiver alguma pergunta, pode mandar também. E, ao final, se você quiser saber mais sobre a mentoria e formação em constelação familiar individual, na descrição você encontra o link para saber mais a respeito. E vamos lá. Bom, o grande problema de não identificar se você aceita de fato os seus pais, ou de não identificar como o nível de aceitação afeta os seus relacionamentos, o fato de não identificar isso não quer dizer que você não é afetado. Isso é importante ter clareza. Ou seja, se eu quero ser um melhor terapeuta ou um melhor líder, eu preciso olhar para dentro e perceber como que eu lido com as minhas emoções. Isso é um ponto-chave. Quem entra para uma formação terapêutica é mais provável que passe por essa reflexão em algum momento. Mas uma coisa que eu já observei é muitos líderes e terapeutas têm um sentimento paternal ou maternal em relação aos pais. E muitas vezes declaram que a relação é boa, porque eles comparam que antes tinha mais conflito e agora está melhor. Acontece de melhorar ao longo do tempo. E é importante reconhecer, então, que a gente tem 2 camadas ou 2 pontos de vista em relação a como a gente percebe as experiências. Um ponto de vista é o racional, o outro ponto de vista é o emocional. É como se fossem 2 pessoas dentro da gente. A gente é as 2 pessoas ao mesmo tempo. A gente é a nossa versão racional e a nossa versão emocional. É muito comum que o nosso racional É muito comum que o nosso emocional tente dominar o racional. Então, a Cláudia Fernandes comentou, boa noite de Portugal, gratidão por compartilhar o seu conhecimento. Obrigado, Cláudia, pelo comentário, pela mensagem. E quando a gente olha, então, para o problema de não se reconhecer, que eu preciso ter consciência em relação a como está a minha relação com meus pais. Não basta eu só olhar que está melhor do que foi. Eu preciso ser honesto com as minhas emoções. Então, olha o que eu estou trazendo. O lado racional vai sempre ter dados, números, fatos, comparando que antes foi pior, logo está melhor. Mas o lado emocional pode continuar buscando os pais. Então, não importa que idade você tenha, enquanto não resolveu dentro de você, é normal, acontece, de ter expectativa de que os pais têm que ser de um jeito determinado e porque eles não correspondem, você sente um sofrimento. Esse sofrimento é a tristeza. A gente vai falar mais em detalhes. Mas essa negação do lado emocional é uma forma de defesa. O nosso lado racional quer assumir o controle. Faz sentido isso que eu estou apresentando? O nosso lado racional quer assumir o controle. Então, como que ele faz? Ele menospreza, ele diminui a importância do lado emocional.
Porque o olhar sobre o lado emocional o lado emocional vai só trazer ameaça. O lado emocional só atrapalha. Então, por que eu vou dar espaço para esse lado? Meu lado emocional me traz insegurança. Esse é um efeito sobre o racional em relação ao emocional. Mas o que eu quero dizer? É importante olhar para o racional e para o emocional como se fosse cada um uma perna sua. Para caminhar, a gente depende das duas pernas, independente de uma ser mais hábil que a outra. E aí, qual que é o ponto-chave? A gente precisa, então, utilizar o lado racional, que é mais ativo, para aprender. Então, se você está aqui, estando aqui, é positivo isso. Você pode mandar perguntas que eu respondo e comento. Estando aqui, você está olhando para isso. Porque tudo que eu tenho apresentado nessa aula 4, que é sobre aceitar os pais, o ponto de vista é como fazer isso de maneira prática. E é nisso que a gente vai chegar daqui a pouco. Como entender esse aceitar os pais de uma forma que você testa. Que é importante você identificar o quanto de fato você aceita seus pais. Escreve nos comentários, de 0 a 10, quanto você sente que aceita de fato os seus pais como eles são. O que quer dizer aceitar eles como eles são? Aceitar significa se permitir receber deles, significa se colocar pequeno, significa entender ou pensar que as escolhas deles são certas, independente de qual seja. Pode não ser fácil isso, né? Ou seja, a aceitação, ela é uma aceitação emocional, percebeu? Eu vou recapitular. O que quer dizer aceitação nesse contexto? Para quem chegou depois, essa é a aula 4 da série de aulas, os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Cada um desses 5 princípios eu dividi em 7 a 10 aulas. E agora a gente está na aula 4, abordando o primeiro princípio. Então, desde a aula 2, a aula 1 foi uma aula introdutória. Então, eu falei dos 5 princípios sistêmicos, de forma geral. A partir da aula 2 até a 10 ou 11, o foco é entender profundamente a compensação equilibrada. E aí, na aula de hoje, compensação equilibrada. Como vivenciar isso na prática? Para que servem os princípios sistêmicos? Os princípios sistêmicos são uma postura interior. Quando você desenvolve essa postura interior, você tem mais resultados com menos esforço. Por isso, o atendimento altamente eficaz. Então, se você é terapeuta, você vai ter mais resultado em ajudar os seus clientes ou em conseguir mais clientes. Se você é líder, você vai ter mais facilidade em lidar com as pessoas e conseguir facilitar que as pessoas tenham, que você lidera ou convive, tenham um bom resultado. Ficou claro? A importância, então, desse conteúdo é que você leva para o seu dia a dia. Eu vou colocar aqui, a Clara Fernandes respondeu 7, que ela, considerando, então, a aceitação dos pais como se colocar como pequeno em relação a eles, para se permitir receber e não ter julgamento. Respeitar as escolhas deles como certo, independente de como são. Então, para ela, é 7 de 0 a 10. Uma boa pergunta agora, Clara, é a seguinte. Qual seria um próximo passo? O que se você fizer por você, o olhar que eu trago é sempre de autorresponsabilidade. Às vezes, algumas pessoas pensam na constelação como uma forma de gerar um efeito nos outros. Esse efeito nos outros só acontece se estiver na gente a mudança. Então, eu foco na mudança em mim e eu abro mão da expectativa de mudar os outros. Isso é muito importante quando se trata da abordagem sistêmica fenomenológica. Então, claro, uma pergunta para você se fazer seria assim: o que se eu passar a fazer por mim a partir de hoje vai me ajudar a aceitar mais? Essa mudança tem que ser neles ou em mim? Seguindo a autorresponsabilidade, a mudança tem que ser em mim. Então, independente de como os meus pais são, eu preciso me colocar como pequeno, me permitir receber e aceitar, respeitar as escolhas deles como certas. Às vezes, a gente é envolvido pelos assuntos de família, pelo que um fala, o outro fala. E aí cabe a gente filtrar, porque a gente pode ouvir, mas não precisa se envolver. Esse é um ponto-chave. Ouvir, mas não se envolver. Porque outro princípio que
não vai estar nesse momento, mas vai estar no terceiro princípio, que é a ordem. Quando a gente vai detalhando o princípio da ordem, dentro dele significa não interferir na relação com os pais. Aqui, o foco é aceitar os pais como eles são. E quando não se aceita os pais como são, que é o ponto dessa aula da compensação, como o primeiro princípio sistêmico, quando não se aceita os pais como eles são, existe consequência. Aí eu vou contextualizar. Para quem chegou desde o começo, eu comentei que eu tinha decidido fazer uma formação em PNL, mesmo sem ter clareza de que eu estava na formação para ser terapeuta. Para as pessoas até era estranho, que eu era militar da ativa. Em 2011 eu estava no curso de PNL. E quando perguntavam o que eu fazia, eu falava, sou funcionário público. Quando pediam mais detalhes, eu falava que era militar, eu ouvi uma resposta de surpresa. O que? Militar? A pessoa se surpreendiam que podia ter alguém que se interessasse por aqueles assuntos, mas eu sempre me interessei. Eu já estava há 10 anos lendo sobre vários assuntos de autoconhecimento dos mais diversos. Então, eu não era muito típico nesse sentido. E, ao mesmo tempo, na formação em PNL, tinha também a formação em constelação. Foi nesse ponto que eu entrei na formação em constelação e a facilitadora leu uma citação num dos livros do Bert Hellinger. E a citação dizia assim: quem não aceita os pais como eles são, vivencia um sentimento de déficit, de vazio. E muitas vezes se busca compensar esse vazio por meio da espiritualidade ou do autoconhecimento. A carapuça para mim serviu no autoconhecimento e eu entendi a partir dali que eu precisava trabalhar a relação com meus pais. Aquele momento me deu o foco de trabalho. Eu precisava focar, isso foi em 2011, em como desenvolver a aceitação em relação aos meus pais. Então, para você saber o quanto você aceita os seus pais, esse é o olhar. O quanto você se sente em paz em relação a eles. Ou você tem preocupações de que tem que ajudar, ou dizer o que é certo, ou impor coisas, ou resolver problema para eles. Muitas vezes é bem intencionado. Às vezes os filhos são mais ativos e acabam fazendo as coisas, mas é a forma de fazer. Ajudar como filho é ajudar como pequeno. Ajudar respeitando que os pais podem não querer ajuda. Talvez esse é o ponto difícil. Por exemplo, como é para você, se você oferece ajuda para os seus pais e eles não aceitam a sua ajuda, como você se sente? Ou será que eles aceitam para agradar você? Das duas formas, isso fala de vamos dizer, de temas para olhar. E qual que é o reflexo? O reflexo de não aceitar os pais é que a gente não se aceita. E aí eu vou entrar nos detalhes. Primeiro, não olhar para esse tema sobre a aceitação dos pais faz com que o problema continue ali. Não aceitar os pais não vai se resolver sozinho. Eu preciso fazer algo ativamente. Como que eu faço isso ativamente? Eu foco no que eu sinto em relação aos meus pais. Então, se eu percebo uma tristeza, quando eu quero ajudar e eles não aceitam, eu preciso cuidar da minha tristeza. Ao invés de cobrar que eles façam a minha vontade para daí a minha tristeza passar. Percebe a diferença? Eu estou enfatizando a importância da autorresponsabilidade. Muitas pessoas facilmente caem nessa armadilha. Qual é a armadilha? E aí me conta também nos comentários se você já tinha pensado nisso como armadilha. Qual é a armadilha? Não importa a idade que se tenha, é possível ter qualquer idade e ainda ficar cobrando dos pais. Exemplo, o filho ou filha pode ter 30 e os pais 50 e está cobrando deles. Ou 40 e os pais 60 ou 70 e está cobrando eles alguma coisa. Então, não importa a idade, é possível os filhos ainda estarem esperando algo dos pais. E esse esperar algo dos pais já fala de uma não aceitação. Porque a aceitação significa reconhecer que os pais deram a vida. E isso é tudo. Tudo mais é bônus. Quem já ouviu essa afirmação antes? Essa é uma afirmação típica. Afirmação quer dizer observação, constatação. Não existem regras na constelação familiar, existem percepções. Constelação familiar é a abordagem sistêmica fenomenológica. O lado fenomenológico é lidar com o que está presente.
Então, dentro dessa observação do que está presente, se observa que, quando se tem julgamento em relação aos pais, existe um mal-estar. Quando se abre mão dos julgamentos e olha para eles como certos como são e com gratidão pela vida, independente do mais ou do menos, independente das escolhas, do que eles fazem ou não fazem, quando se olha assim, existe uma paz. Tem um exercício muito simples que é comum fazer nas vivências, e eu costumo fazer quando eu facilito vivência em grupo de constelação familiar, eu costumo fazer. É um exercício muito simples. Pode ser em dupla ou trio, mas a ideia, eu vou usar aqui como trio. Uma pessoa no meio, ela vai olhar para... Então, tem uma pessoa aqui e tem outra aqui. A do meio é o cliente da vez, e aí se revezam nessas posições. Essa daqui é o pai ou a mãe. Tanto faz, pode ser um ou outro. Então, está aqui o cliente, aqui está o pai e a mãe, e esse aqui é a vida. Então, primeiro o cliente olha para o pai e para a mãe, em silêncio, e percebe como ele se sente. E aí, compartilha como ele se sente. Pode ser que ele sinta bem, pode ser que ele sinta neutro, não sinta nada, ou sinta mal. Vai depender de como está a relação e de o quanto a pessoa está em contato com as emoções dela. Então, varia de pessoa para pessoa. É possível estar numa constelação e não sentir nada, por exemplo. O que quer dizer isso? Que a pessoa está aqui, na cabeça, no racional, se protegendo das emoções. É muito comum. Entende? E aí, então, a primeira etapa é isso, perceber como sente em relação aos pais e depois como sente em relação à vida. Entendeu? Você pode fazer isso na sua casa usando âncoras de solo. Âncora de solo é pegar uma folha de papel, escrever eu no meio, escrever mãe numa extremidade e escrever vida no outro. E você passa pelas posições e observa como cada parte sente. Se você for uma pessoa mais sensível em contato com as suas emoções, você consegue sentir cada posição. Eu não conseguia no começo. Eu passei a conseguir depois de bastante prática. Eu também era muito racional e fui desenvolvendo a sensibilidade com o tempo. Então, a primeira rodada é essa, é só perceber a mãe ou o pai, pode escolher qual dos dois, e a vida, como está a relação. Daí, o primeiro teste para perceber como fica a experiência é dizer para a mãe, não. Só isso. Não. Não. E perceber qual é o efeito disso. Pode ser mentalmente, pode ser falando em voz alta. E depois percebe na vida qual que é o efeito. Normalmente, a pessoa que representa a vida perde força. Então, essa demonstração mostra que não aceitar os pais faz a nossa força vital diminuir. Isso é uma observação empírica. Qual que é a comprovação científica? A experiência das pessoas que estão presentes lá, se é que pode chamar isso de comprovação científica. Mas a comprovação é a experiência. Eu tinha uma mágoa, fiz uma constelação, passou a mágoa. Qual que é a comprovação científica disso? Eu não me importo. Eu me importo que a minha mágoa passou. Porque eu fiz outras terapias, que supostamente teria comprovação científica, nem sei se tem, mas que não conseguiu resolver. Levou 2 anos e não resolveu a minha mágoa. E aí, numa constelação, liberou. E eu trabalhei vários outros temas. Então, no primeiro olhar é isso. Primeiro diz não, aí a vida perde força. Então, isso que eu estou te falando são pessoas sentindo o campo. Depois, diz sim, obrigado pela vida, e a vida ganha força. Eu estou enfatizando que fenomenológico quer dizer perceber a experiência no momento. E que eu estou trazendo que a comprovação é a confirmação da mudança do seu sentimento. Ah, mas quanto dura? O quanto dura a mudança em outras terapias? Para mim, na minha experiência, a mágoa que para mim mudou na primeira constelação que eu fiz, nunca mais foi igual. Ainda tinha mágoa por outros temas, porque eu também tinha que expressar. Eu vou ler as mensagens aqui. A mensagem da Clara Fernandes. Eu estava procurando no YouTube uma meditação de não merecimento e vim ter aqui. Já me inscrevi no canal, pois acho você incrível. Obrigado, Clara. Fica à vontade para mandar perguntas lá, pode ser pelo YouTube também. Pode mandar perguntas que eu respondo todas. E também, se você quiser algum assunto, eu tenho vídeo sobre não merecimento lá no YouTube. Você pode assistir os vídeos, acho que deve ter 2, 3 ou 4 sobre não merecimento. Eu acredito que nessas aulas dos 5 princípios sistêmicos também vai
também vai ter aula sobre entender o merecimento. O merecimento, eu vou fazer tipo um parênteses, porque tem a ver com os pais, tem a ver com aceitar os pais. A questão do merecimento é assim, na infância, os meus pais estavam ocupados, eles tinham a responsabilidade, o trabalho, tinha a própria dificuldade de lidar com as emoções deles, como todo mundo. Então, como criança, eu não senti que eu era ouvido, ou não é que eu não recebi cuidado nenhum. Isso que eu estou dizendo é a história de muitas pessoas. Você se identifica com ela? Faz sentido para você o que eu estou comentando como uma possibilidade? Que essa história que eu estou apresentando é uma história de muitas pessoas? Os pais são jovens, têm pouca experiência e também, imagina, década de 80, 70, 60, 90, qual era a informação que se tinha sobre inteligência emocional? Hoje, se você quer aprender como lidar com as emoções, você vai no canal Constela SP, lá no YouTube, e você vai ter quase 1000 vídeos. Eu tenho quase 1000, eu não vou dizer quase 1000, eu vou dizer quase 800. Eu tenho quase 800 vídeos sobre como lidar com as emoções e relacionamentos. Então é possível maratonar, porque tem vídeos de 1 minuto, como de 5, de 10, de 1 hora, 2 horas. Então, nesse sentido, eu vou recapitular para quem chegou nesse momento. Para você entender que está chegando aqui, essa é a aula 4 de uma sequência de aulas que vai ter 30 a 40 aulas. Por quê? Porque são 5 princípios sistêmicos do atendimento altamente eficaz. O que é atendimento altamente eficaz? É a ajuda. Relação humana é uma relação de ajuda. E para eu ter essa relação de ajuda de forma fluida, eu preciso entender como me posicionar. Imagina que os 5 princípios sistêmicos, eles são um mapa. É como usar o Waze ou o Google Maps. Por que a gente usa o Google Maps num terreno desconhecido? Para chegar onde a gente quer. Ah, mas você poderia ir perguntando. Poderia, mas com o Google Maps você não precisa perguntar para ninguém, você já vai direto, não é isso? Eu lembro, eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu vim para cá em 2009. E para chegar aqui em 2009 eu não tinha Google Maps. Eu lembro que eu cheguei parando nos postos e perguntando. Eu até vindo do Rio de Janeiro, eu até entrei em Guarulhos achando que era São Paulo. Cheguei no centro, perguntei onde é o centro. Ah, é aqui. E eu vi que eu não estava em São Paulo, eu estava em Guarulhos. Aí eu consegui chegar em Santana, porque na época eu estava indo para lá. E então, os 5 princípios sistêmicos são um mapa interior. O mundo interno não é fácil de perceber. Você precisa de uma intencionalidade. Para perceber o mundo interno, é comum as pessoas buscarem entender esse mundo interno de forma racional. Ó, a Clara escreveu assim, sim, verdade, em poucas palavras me esclareceu. Muito bom, Clara. E manda as perguntas aí. Fica à vontade. É muito comum a gente dar uma ênfase ao racional. O que a gente precisa fazer? Perceber que racional e emocional são igualmente importantes. Apesar de emocional e racional ser igualmente importante, eles não falam a mesma língua. Eu atuo com atendimento individual e com grupos de constelação familiar desde 2012. Então, as histórias e dificuldades que as pessoas enfrentam são diferentes, claro, de cada pessoa, mas a essência é muito parecida. Então, se você quer uma pista, por exemplo, como me trabalhar, como me sentir melhor, um primeiro passo é sempre você focar as emoções. E quando você pensa nas emoções, é tristeza, medo e raiva. E dessas 3, você pode focar em tristeza e medo, e dessas 2, tristeza. Quando eu falo focar na tristeza, não quer dizer ficar triste, sofrendo, não é isso. Sofrimento quer dizer não aceitação. Quem já ouviu essa expressão? Sofrimento significa não aceitar. A tristeza que não passa é uma tristeza não aceita. A tristeza que não passa, é normal sentir tristeza. Um olhar prático sobre as emoções é que elas são como os órgãos do sentido.
Você pode pensar na tristeza como uma visão, ou a audição, ou o olfato, ou o paladar, ou o tato. As emoções são como sentidos. Na medida que as emoções são como sentido, elas carregam uma informação. Só que os 5 sentidos, eles são para fora. Eles carregam informações das relações com o mundo externo para dentro. Certo? Não fica faltando alguma coisa? O que vai informar para a gente sobre o mundo interno? Quem já pensou nisso? Se os 5 sentidos carregam informação do mundo externo para dentro, e é sobre proteger a gente enxerga, ouve, tem tato, olfato e paladar para sobreviver. Sem algum dos sentidos, a gente fica mais vulnerável. Então, qual seria? Quem arrisca, pode escrever nos comentários, quem arrisca? Se os 5 sentidos são para fora e carregam informações do ambiente para dentro, para eu sobreviver, porque essa é a nossa, vamos dizer, codificação biológica, é a busca pela sobrevivência, então os sentidos são para assegurar isso, que eu estou protegido de ameaças, estou seguro, instintivamente. O nosso instinto busca a nossa sobrevivência. Então, eles captam de fora do ambiente. O que vai captar de dentro? O que vai me informar se dentro as coisas vão bem? Pode ser o tato? Pode ser o tato. Dores no corpo. Quem já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Tem pessoas que sentem dor pelo corpo todo quando estão em contato com a tristeza. Passam por uma perda e sentem dor no corpo todo. A dor é uma forma de perceber a tristeza. Mas também o medo. É que a sensação do medo é diferente da tristeza. Geralmente a gente sente a tristeza na região do peito. Peito, coração e pulmão. A gente sente como um vazio. Vê se faz sentido para você. A gente sente a tristeza como um vazio ou como um aperto no coração, por exemplo. E esse vazio pode ser uma total falta de sentido, falta de vontade. Então, a tristeza que eu não estou cuidando, ela vai aumentando. Porque a tristeza só é liberada de mim, do meu corpo, se eu aceito ela. As pessoas usam 2 formas para lidar com a tristeza. Uma, ignorar ela, eu usei isso por muito tempo, e a outra é ficar remoendo, pensando em todas as dores e problemas. Essas 2 formas alimentam, mantêm a tristeza. Qual é a terceira que resolve? É a autoempatia. Então, a forma de resolver com a tristeza é desenvolver autoempatia. O que é autoempatia? É a mente que acha que manda, que sabe tudo, baixar a expectativa dela e se abrir a ouvir o coração. Tem um livro chamado Conversando com Deus. E tem um filme também chamado Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. Aí tem o 1, 2, 3, 4, são vários livros com esse tema, com essa temática, Conversando com Deus. Eu achei uma questão interessante que no livro ele pergunta, mas por que você não fala com as pessoas? E aí a resposta de Deus, eu tô pegando como metáfora essa informação, mas eu acho que fez muito sentido para mim. A resposta era, não é porque eu não falo com as pessoas, é quem ouve. Porque Deus fala com as pessoas através do coração. Mas e aí, como ouvir o coração? Se a mente estiver muito agitada, como ouvir o coração? Uma coisa importante para entender é, a mente é um princípio ativo. As emoções são um princípio passivo. Então, a mente racional, ela se impõe. As emoções não se impõem. Mas o fato de as emoções não se impor não quer dizer que elas não influenciam. Elas só não se impõem. É mais ou menos assim. As emoções não se impõem, mas também elas não participam. Elas deixam, tipo, mente, então faz do seu jeito, mas também não conta comigo. E a gente precisa das emoções para ter energia, para ter vontade. Se eu não estiver bem comigo, se eu estiver em desacordo com o que eu sinto, eu vou sentir tristeza.
Se eu estou em negação, por qualquer motivo, vou dar um exemplo. Às vezes, a relação com os pais é, vamos dizer, desgastante. Às vezes, a relação com os pais pode acontecer. A maneira de ser dos pais, ter cobranças, imposições e querer controlar os filhos sobre como eles agem, não importa a idade deles. Então, isso é desgastante, ninguém quer ser controlado. Vê se não faz sentido. A vontade como filho em relação aos pais é de ser aceito como é, receber apoio e ser visto. Só isso. Se tiver esse ser visto e o dar apoio, o que falta? Faz sentido? E se tem cobranças e chantagens emocionais e coisas assim, é desgastante. Nesse sentido, é importante também se afastar. Muitas vezes o se afastar é um olhar com aceitação. Tá, manda um salve para minha amiga. Legal, Paula. Manda sim. E daí a questão chave é assim: o olhar para as emoções precisa ser a questão de entender que, ao aceitar aquilo que se sente como certo, se encontra uma harmonia, se encontra uma fluidez entre a maneira de ser e lidar com os acontecimentos. A gente está chegando quase no final, então aqui já é o fechamento dessa aula. Eu vou, antes de fechar, também recapitular. Então, eu falei da negação e desse conflito do racional e o irracional. Quem chegou depois, eu trago o seguinte olhar. Essa é a aula 4, que tem o tema aceitar os pais. Esse componente aceitar os pais faz parte, na minha percepção, na minha experiência, do princípio 1, sistêmico, que é a compensação. Compensação equilibrada. Dentro da compensação, eu preciso trabalhar a relação com meus pais se eu quero atuar melhor como terapeuta ou como líder. Se eu não trabalho essa relação, eu vou ter dificuldades nas relações com as pessoas. Então, aceitar os pais significa melhorar as relações. Para ser um líder melhor, precisa trabalhar a relação com os pais, ou mesmo como terapeuta. Faz sentido? Ok, legal. Então, falamos da importância de aceitar os pais. Uma outra forma de não aceitar é julgar eles, que eles deviam... Até quando a gente é bem intencionado. Olha como é sutil. Muitas vezes, mesmo sendo bem intencionado, é possível encontrar, como eu posso dizer, mesmo sendo bem intencionado, você pode ter julgamentos de que os seus pais deviam agir diferente de como eles agem. Esse julgamento já é negativo e volta para você. É muito sutil, precisa de policiar. Não tem aquela expressão na Bíblia, orar e vigiar? A gente, de fato, precisa orar no sentido de desejar coisas boas, ou orar mesmo, e vigiar no sentido de estar atento às emoções, atento ao que se sente, atento ao momento presente. Ou seja, o julgamento também significa se colocar como maior, também significa não estar disposto a receber, e também significa não aceitar. Ok, então para fechar, como resolver? Como lidar melhor? Como desenvolver a aceitação? Então, primeiro, a dificuldade de aceitar os pais como eles são é que a gente precisa cuidar da nossa dor, que ainda está na gente. Só que o nosso lado racional associa que a nossa dor vem do que aconteceu no passado. Na verdade, a dor pode ter surgido lá. Só que se eu uso o princípio da autorresponsabilidade, o meu olhar é: essa dor existe porque eu não estou cuidando de mim. Surgiu no passado? Surgiu. Mas hoje é porque eu não estou cuidando de mim. Quando eu falo isso é algo que você pode confirmar por você. Quando você se volta para cuidar de si, quando você começa a ter esse olhar de se colocar em primeiro lugar e se permitir receber e ter empatia com as suas emoções, é normal que a tristeza diminua. Muitas vezes existe um acúmulo de tristeza, então tem camadas, tem etapas. E
Na tela você encontra o QR Code, onde você tem informação sobre a mentoria e formação em constelação familiar individual. Então, basta ler o QR Code ou colocar o site constelacp.net.br para ter mais informações como se inscrever para a mentoria, porque as inscrições estão abertas só nesse momento. E no Instagram, no Linktree da bio, você encontra outras opções de mentoria. Tem a mentoria 12 áreas da vida, mentoria relações sistêmicas, e tem, inclusive, o curso Resolva-se com seus pais, que é focado em melhorar a relação com os pais. Então, como resolver? Como trabalhar a aceitação em relação aos pais para desenvolver essa postura interna, mais alinhada com a compensação equilibrada e ter mais resultado, seja no atendimento terapêutico, seja no atendimento ao cliente, seja lidando com equipes, ok? Então, por fim, é desenvolver uma intencionalidade ao olhar para a relação com os pais e para as emoções. Nessa intencionalidade, você sabe o que está resolvido quando é confortável estar como pequeno. Estar como pequeno é não ter julgamento, é simplesmente estar. É se permitir receber e olhar para os pais como certos, como são. Isso é o se permitir ser pequeno. Só que o que impede o sentir ser pequeno? A tristeza que não foi cuidada. Então, o resumo é assim. Para aceitar os pais como são, não basta afirmar que aceitou. Não basta afirmar hoje que vai aceitar. É necessário olhar para o eu emocional. É necessário olhar. Tem tristeza aqui? Se a gente nunca cuidou da tristeza na vida toda, é provável que tenha. Como a gente percebe a tristeza? Quando algo dá errado. Como eu lido com a frustração? Quando eu lido com a frustração, a forma como eu lido com a frustração é exatamente, como eu posso dizer, a forma como eu lido com a frustração vai me fazer ver como eu estou com as minhas emoções. Porque se está tudo bem eu errar, se está tudo bem algo não acontecer como eu gostaria, e eu aceito a tristeza e ela passa, está tudo bem, a tristeza está acolhida. Mas quando vem uma frustração e aí eu fico muito abalado, sofro muito, então isso é uma pista de que eu preciso trabalhar a tristeza. Então o que eu estou trazendo aqui é, para desenvolver a aceitação com os pais, não adianta querer ir direto para isso. Eu preciso dar um passo anterior e perceber o quanto eu aceito o meu eu emocional. Meu eu emocional está triste. O quanto eu aceito ele? Esse é o ponto-chave. O meu eu emocional está triste. O quanto eu aceito ele? Ignorar o meu eu emocional é não aceitar ele. E aceitar o eu emocional é tornar a relação com o eu emocional mais confortável, mais favorável, melhor. Bom, nesse sentido, eu vou compartilhar alguns vídeos de 1 minuto, 2, de pessoas que já tiveram uma experiência com a mentoria e formação em constelação familiar. Então, passando... Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim, lá da infância, em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês.
Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica.